Meninas, bom dia meninos, bom dia mamães, bom dia papais. Mais um dia começando, né? E nós estamos aqui para nosso encontro de quintas-feiras. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou Luciana Santos, educadora e consultora parental. E estou aqui para falar de filhos, né? De crianças. Os nossos encontros de quintas-feiras, nós falamos sobre as crianças interiores das mães, né? Acolhendo as mães que passam pela criação, com todos os desafios, com todos os seus conflitos. E hoje nós vamos falar, né, eu vou falar aqui sobre uma carta de uma mãe que me enviou, me pedindo uma ajuda, né, me abrindo o seu coração, me falando sobre um momento que ela está vivendo de muito conflito interno, muita angústia. Ela está passando por um momento em que ela está se questionando muito, né, o que a maternidade fez dela, por que está tudo tão difícil. Ela imaginava, ela quis tanto ser mãe, né? Planejou tanto com o seu marido. E de repente, né, diante da situação ali do dia a dia, né, a criança próxima ali dos 2 anos, ela vem se questionando muito, tendo muita dificuldade de entender esse papel, esse lugar de mãe e todos esses conflitos que vieram junto. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E é para você, né, que também está nessa situação, né? Isso também aconteceu comigo, isso acontece com todas nós e nós vamos entender por quê. Então eu quero te fazer um convite. Primeiro, eu quero lembrar, né, que aqui eu falo sobre criação consciente, acolhedora e não violenta. Então tudo que nós falamos aqui está embasado nesses princípios, né, da criação consciente, não acolhedora e não violenta. E consciência entra, né, nesse aspecto aí de nós olharmos para nós, né, buscarmos autoconhecimento e também buscarmos conhecimento. Então vamos lá, né? Essa mãe me escreveu me pedindo, né, para acolher aqui a sua angústia, porque ela está em um momento de muito conflito com ela mesma, né? Muito autoquestionamento, muita angústia pelo fato de que ela esperou tanto a maternidade. E quando a maternidade está aí, ela está vivendo esse momento, né, essa jornada com seu filho, que está ali próximo dos 2 anos, ela está se sentindo muito mal, ela se sente em dúvida o tempo inteiro, ela se sente, né, em conflito com ela mesma, sem saber se está fazendo certo, né, nas palavras dela, se está fazendo certo, se não está, se o que ela está fazendo, né, muitas vezes incomoda, porque ela às vezes sente que está dando o melhor, mas a relação não melhora, a relação está difícil, a relação com a criança trazendo muitos desafios diários ali de comportamento, de emoções, né? Bom dia pessoal, bom dia Anitta, bom dia Regina, bom dia Flávia, bom dia Lu, bom dia Débora, bom dia, sejam bem-vindas. Então, gente, nós vamos falar isso sobre hoje, né? O que eu quero trazer reflexão aqui é nós pensarmos nos filhos, né? O que os filhos nos representam, o que essa possibilidade de ser mãe, a maternidade representa para nós. Ter filhos e viver a maternidade é uma dádiva de Deus, né? É um presente. Isso não é um clichê, não. Isso é algo muito profundo e que pode nos fazer refletir muito sobre, né, tudo isso que essa mãe está vivendo e que nós mulheres, né, eu acho que a grande maioria passa por isso em algum momento. Algumas com mais intensidade, algumas, né, de forma mais leve, até pelo temperamento e pela história e bagagem de vida também, né? Mas o fato é que, né, algumas, né, passam por esse momento de forma muito dolorosa, né, e que leva a muitas reflexões. E por que isso acontece? Por que a gente, né, por que a gente vivencia esse processo todo numa situação em que nós às vezes desejamos tanto, né, que é ser mães? Os filhos, né, então, como eu disse, eles são uma dádiva, eles são um presente. A maternidade, a possibilidade de exercer esse papel é um presente. E em que sentido? Né, o convite, né, que a gente recebe quando a gente tem filhos e que a gente se torna mãe, é um convite ao autoconhecimento, à autocura. Por que autocura? Né? Parece que a gente, então nós estamos doentes, né? Quem é mãe, quem recebe essa possibilidade de ser mãe,
é tão doente assim que precisa de um filho para se curar? Na verdade, né, às vezes se a gente for pensar, tem pessoas que até chegam para mim e dizem o seguinte: olha, minha vida estava ótima, minha vida estava indo tudo bem, de repente tudo virou de cabeça para baixo, né? Eu que queria ser mãe, de repente isso se transformou, parece que um pesadelo, né? E muitas elas falam: eu estava bem, estava feliz, não tinha nenhum conflito, e agora eu não sei nem mais quem eu sou, eu me sinto mal o tempo inteiro, fico me questionando o tempo inteiro. E isso se dá porque quando a gente se torna mãe, a gente tem um encontro, né, com a nossa própria criança, com a nossa própria, né, bagagem da nossa infância. Isso, né, a gente pode dizer que pode ser tanto com aquilo que é a memória boa, quanto aquilo que é a nossa memória dolorida, que é a nossa memória de dor, né? A Laura Gutman, no seu livro, ela fala, né, a maternidade e o encontro com a própria sombra, que aquilo que mais nos incomoda, aquilo que mais nos causa dor, aquilo que, né, que nós carregamos a vida toda e que nós muitas vezes ocultamos, né, ou sufocamos dentro de nós, isso vem, né, como uma oportunidade de a gente curar essas feridas. Né? Então os filhos, eles representam essa dádiva. É uma forma de Deus nos permitir, né, o Criador, né, quem aí, né, tem a sua fé, vai sentir que é Deus, é o universo, é o Criador nos permitindo curar essas feridas. Porque nós, como seres humanos adaptáveis, nós nos adaptamos ao mundo, nós nos adaptamos ao meio ambiente, nós nos adaptamos ao meio em que nós vivemos. Então nós nascemos lá plenos, né, com toda a nossa pureza, e de repente, né, a gente começa a conviver ali com pessoas que têm a sua bagagem, que têm as suas referências, os seus padrões, e elas vão nos introduzindo tudo isso. E às vezes massacrando, sufocando aquilo que nós trazemos, né, de genuíno, né, de puro dentro de nós. No caso, por exemplo, eu falo sobre a educação violenta. E o que é uma educação violenta, né, uma criação violenta? Eu tenho trazido muito esse assunto, e esse assunto às vezes, né, algumas pessoas me perguntam: mas por que você se preocupa tanto com isso? Por que você se preocupa tanto com essa questão de violência, né? Parece que sua vida foi marcada pela violência. E aí as pessoas normalmente pensam, né, que a violência é aquela violência, né, ostensiva, né, de abuso físico, de agressão física. E não, na verdade a gente tem vários tipos de violência, né, e podemos ter sido vítimas de violência das mais diversas formas lá na nossa infância. Então quando a gente se torna mãe, né, aquilo que nós sufocamos lá atrás, ou que nós, né, tivemos que nos ajustar, nos adaptar, isso vem para nós como uma oportunidade de tratar. E isso vem assim como uma mil maravilha? Não, na verdade não, né? Isso vem causando muita dor, causando desconforto, provocando conflitos, né? Às vezes, no caso dos casais, que às vezes estão bem, né, numa relação ótima, né, e aí estão, né, de repente, né, com a maternidade, alguns maridos falam assim: mas a minha esposa se transformou, né, eu não reconheço mais a minha esposa. E exatamente por isso, porque ela está tendo contato com algo que ela sufocou durante anos, né, que ela colocou ali bem no lugar escondidinho para que ninguém pudesse ver. E colocou de forma inconsciente, porque é uma defesa do nosso organismo, é uma defesa do nosso cérebro, a gente ocultar aquilo que nos causa dor. Mas aí vem o filho, né? Vem a maternidade e nos coloca de frente com todas essas dores. No caso, por exemplo, né, de mães, a gente fala assim: tem mães que têm os filhos exatamente opostos a elas, né? Ou, por exemplo, tem mães que têm filhos exatamente iguais, né, com temperamento igual. Na verdade, né, se a gente for olhar, os filhos exatamente opostos podem ser exatamente os filhos iguais. Os filhos que trazem, né, a mãe ao encontro daquilo que ela é de fato e que foi sufocado nela lá na infância, que foi sufocado nela durante toda a vida. Tem muitas, né, às vezes a gente encontra situações assim de pessoas que relatam filhos muito contestadores, muito briguentos, muito explosivos, né, com temperamento forte,
Normalmente, as situações que causam mais desconforto na família são essas, né, em que há conflito com os filhos, às vezes contestadores, né, mais, que tem um temperamento mais forte. Isso aí se depara com uma mãe que se considera muito tranquila, né, até muito pacata, né? E às vezes a mãe olha para aquela criança e não reconhece, não entende que aquela criança é algo que, né, traz algo que ela pudesse ter dentro dela. E na verdade, se a gente vai estudar a fundo, acaba sendo isso mesmo. Né? As crianças, os filhos, né, eles têm essa particularidade, né, de nos mostrar aquilo que está oculto dentro de nós. Então, quando a gente se depara com tudo isso, claro que isso vai trazer desconforto, claro que a gente não vai se reconhecer, claro que vai doer. Porque pensa assim, né, numa ferida, né, que a gente tem, né, no caso como numa ferida ali, um machucadinho. Se ele está lá, né, criando aquela casquinha, ele criou aquela casquinha, a gente lá não está sentindo mais dor. Se a gente vem, mexe, tira, e a gente vai sentir dor. Porque vai, né, trazer aquela sensação de novo. Então, quando as mães, né, quando nós nos tornamos mães, e nós temos contato de novo com tudo aquilo que nós vivemos, vai doer e vai nos convidar a curar essa ferida. E o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer diante dessa situação de dor, de desconforto, né? De mal-estar com a maternidade, né? De muito questionamento, de conflito com tudo isso? A gente pode seguir o caminho de simplesmente ignorar, né? Nos adaptarmos, né? Às vezes lastimarmos, ficarmos chorando, né? Reclamando, e às vezes sofrer de fato tudo isso, porque isso é sofrido, né, sofrer com esse processo, ou a gente escolher o caminho da cura, né? E aí da cura não é da criança que está tendo um comportamento que está nos desafiando, não é da criança, não é mudar a criança que está externa ali, que está vivendo o seu momento de construção do que ela é mudar, é curar dentro de nós aquilo que está nos causando dor, aquilo que está nos provocando todo esse desconforto, né? Todo esse conflito. E aí, como que a gente faz isso? A gente precisa, né, repensar, né, voltar lá na nossa bagagem, na nossa origem, né, na nossa infância, olhar para aquilo que, né, nos causou dor e tratar. Né? E tratar, às vezes, pode ser muito simples, a simples consciência e o perdão, né, o perdão dos pais, o perdão de quem esteve conosco, o perdão, o nosso auto-perdão por nós termos permitido que aquilo tenha acontecido com a gente, né? Isso vai fazer com que essa ferida vá, né, começando a se curar. E depois, gente, é disciplina, é autoacolhimento, é autocompaixão, é saber que isso foi que aconteceu, não estava no nosso controle, que também não é culpa de quem estava lá cuidando de nós. Então, tudo isso, né, a gente vai criando um ambiente em que essa ferida vai sendo tratada, vai sendo curada. E agora, se a gente quer ocultar e às vezes colocar isso como se fosse algo dos nossos filhos, né? E a gente querer tratar o nosso filho pelo comportamento, pelo sono irregular, pela dificuldade com as rotinas, pela dificuldade com os combinados, a gente vai voltar os olhos para o externo de novo, né? Nós vamos perder a oportunidade de olhar para o interno, para aquilo que nós trazemos dentro de nós, para a gente tratar o externo. E pode funcionar? Pode ser que funcione? Pode. Pode ser que funcione sim. Porque nós temos dentro de nós essa necessidade de encontrar conforto nas situações, né? E às vezes até repetindo coisas que nós já conhecemos, que são dolorosas para nós, mas que já são conhecidas, né? Então a gente pode simplesmente dar sequência a esse processo de olhar para fora, seguir a vida conforme, né, a gente já vem levando e, né, vai ficar, às vezes vai encontrar ali, em algum momento vai encontrar uma harmonia. Mas isso não vai resolver e isso em algum momento vai, né, isso vem à tona de novo e muitas vezes leva para a repetição com a criança
daquilo que foi feito com a gente e que nos marcou e nos machucou, né? Então, a tendência de quando a gente não cura as nossas feridas, que a gente não olha para nós e não vai lá investigar as nossas dores, a origem das nossas dores, é nós repetirmos o que foi feito de nós. É nós repetirmos aquilo que nos marcou, né? Porque é o que nós conhecemos, é o que nosso cérebro registrou. E é o caminho que ele sabe fazer. Então, nas nossas relações, nós temos essa tendência de repetir. Então, gente, essa reflexão, ela parte dessa, né, a gente parte dessa análise do que nós somos, né, do que foi feito de nós, para nós chegarmos até onde nós estamos. Porque a maternidade, ela vai trazer essa reflexão, esse sentimento, todos esses sentimentos, essas emoções à tona. E essa questão de a gente dizer, os filhos são o oposto de nós, né? Às vezes a gente, né, eu mesma falo, o Miguel é o oposto de mim, né? No começo, lá no início da minha maternidade, em que eu vivi muito esse conflito, né? Ficava sem lugar, não me achava no lugar de mãe, me questionava muito, né? Tinha muitas dúvidas, ficava muito angustiada pelo fato de que eu, né, deveria estar feliz, afinal de contas, ter filho é um presente de Deus. A gente tem esse entendimento, né? Essa é uma frase muito dita, os filhos são um presente de Deus. Sim, né? Acaba sendo um clichê, mas é um presente e uma oportunidade de a gente olhar para essas coisas. É uma oportunidade para a gente perder, né? Deixar esse personagem que nós criamos, criamos para nos ajustar, né, ao mundo e às nossas relações, para a gente de fato resgatar quem a gente é. Eu costumo dizer que é um despertar da criança. E, inclusive até mudei o nome desse programa, desse nosso encontro aqui, para o despertar criança. Por que despertar criança, né? Porque a maternidade, ela faz isso com a gente mesmo. Ela nos coloca lá no nosso lugar de criança, para a gente sentir, né, de novo tudo aquilo que a gente sentiu e ter a oportunidade de dar um grito de libertação, né, de dar um grito de, olha, eu não aceito isso. E não é de revolta, tá, gente? Não é um grito de revolta. É um grito de libertação mesmo. De auto-perdão, de perdão de quem nos magoou, de quem nos feriu, né? O perdão, né? O perdão, ele cura. Ele cura a gente. Então, os filhos serem o oposto de nós pode ser ou que de fato, né, nós temos a oportunidade de lidar com alguém que é tão diferente de nós, e aí nós podemos ter, né, esse aprendizado de respeitar o que o outro era e de ser flexível com o outro, ou na verdade ele é nada mais, nada menos do que a nossa versão sufocada, a nossa versão que foi ajustada, a nossa versão que foi, né, delineada ou ajustada para caber no ambiente em que a gente está, nas nossas relações que a gente já conhece. E como a gente tem essa tendência, né, de tentar encontrar um lugar de conforto, porque o desafio do desconhecido nos causa também muito medo, nós, né, optamos por ir nos ajustando, né, adaptando aquilo que as pessoas esperam de nós. Porque, de certa forma, a gente vai se sentir pertencente onde a gente está. Nós vamos nos sentir acolhidos naquele ambiente. Então, esse processo de a gente ir se ajustando e sufocando dentro de nós a nossa essência, ele é natural nosso, é natural do ser humano. Muitas vezes, né, se nós estamos num ambiente que há muita liberdade para a gente ser quem a gente é, a gente vai acabar, né, fazendo isso com menos intensidade, né, com menos, né, às vezes mudando muito pouco do que da nossa essência. Mas não é o caso da nossa geração, que foi tão reprimida, tão oprimida, né, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, né. A gente era reprimido até nos pensamentos, né. O famoso cantinho do pensamento era uma forma de interferir até nos nossos pensamentos, né. Uma tentativa, na verdade, porque não funciona, né, mas até aí a gente era reprimido, né, no pensamento, que é algo, né, que é um terreno que a gente deveria ser tão livre, e que naturalmente a gente é livre, porque o nosso pensamento, né, viaja pelo mundo, viaja
pelas experiências. Mas então, os filhos, eles trazem tudo isso. Eles trazem esse nosso eu sufocado, esse nosso eu ajustado, esse personagem que nós criamos, né, para nos ajustarmos ao mundo, ele, né, começa a se quebrar, começa, né, a ser colocado à prova para vir de fato quem a gente é. E vocês já ouviram, devem ter ouvido falar em muitas situações, alguém dizer assim: fulano, né, se transformou com a maternidade, fulana já não é mais a mesma, fulana, né, se transformou, e às vezes para muito melhor. Na verdade, gente, se a gente for pensar, é sempre para muito melhor, porque é sempre para aquilo que nós somos. E nós nascemos para ser quem nós somos. E se a gente, né, está sufocando isso, isso vai, né, causar dor mesmo. Então, o fato de a gente viver esse desconforto todo com a maternidade é a gente parar, respirar, né, e lembrar que isso é um convite. É um convite à cura, é um convite ao autoconhecimento, à autocompaixão, ao autocuidado. Porque não é com os filhos o nosso problema, não é com eles. Não é o fato de eles não nos obedecerem, né? Que a gente, né, não é o caso aqui, eu não falo sobre obediência, tá, gente? Mas é o que a gente ouve muito, né? Não é o fato de os nossos filhos serem contestadores, briguentos, né, explosivos, que nos causa dor. É o fato de nós termos sufocado tanto isso dentro de nós que a gente não sabe lidar com isso. A gente não tem ferramentas, o nosso cérebro não reconhece esse caminho, porque nós não fomos ensinados a fazer assim. E até eu queria falar para vocês, né, eu anotei aqui, que era para falar para vocês sobre uma reflexão que um conhecido meu, um pai muito querido, fez no seu... Oi, meu amor. Não é que eu tinha não é que eu tinha um Megazord Tiranossauro no vermelho? Sim, sim. Ainda tem? Não, meu amor, ele quebrou, lembra? A mamãe tá terminando aqui. Não, ele quebrado ainda tem? Não tem, porque foi parar no lixo, lembra? A mamãe tá terminando. Você queria hoje? Depois a gente vai ver se a gente encontra ele por aí. A mamãe tá terminando aqui, tá bom? Bom, Miguel trazendo aqui, perguntando cadê o dinossauro dele, o Megazord dele. O Megazord é dos Power Rangers. Então o meu amigo, o Diego Otero, ele tem uma página linda, ele faz uns textos lindos. Ele trouxe um texto sobre a semelhança, né, a semelhança que nós buscamos nos filhos. Quando os nossos filhos, né, ele colocou ali de forma muito linda, né, e até me permito aqui falar sobre, e convido vocês a lerem o texto dele, Di.Otero, né, @Di.Otero. Ele é um pai, né, que está buscando ali a sua consciência, né, a paternidade que provocou tudo isso nele. Né? Isso acontece muito forte com as mães, pelo fato de as mães terem essa interação tão forte com a criança lá na essência mesmo, né, que a gente chama de fusão emocional, mas também acontece com os pais, né? Também acontece com os pais. Não só pela questão da fusão emocional, como também essa questão do encontro com a própria criança interior. E aí o Diego, ele colocou lá um texto na página dele que me fez refletir muito, né? Um texto muito lindo. Ele fala sobre a busca da semelhança, né? Nós buscamos semelhança nos nossos filhos quando eles nascem. E aí quando eles nascem a gente quer ver o olho nosso, a boca, o nosso sorriso, o nosso cabelo, né? A gente quer ver algo de nós neles. E todo mundo pergunta, e todo mundo quer identificar ali com quem que eles parecem. E a gente fica muito feliz quando fala que se parece com a gente, né? Ou o contrário, tá, gente? Às vezes acontece de ter pessoas, né? Eu, por exemplo, eu tinha esse desconforto quando alguém falava que o Miguel se parecia muito comigo. Mas isso tem a ver também com a autoaceitação. Então, meu amor, a mamãe tá terminando aqui. Deixa a mamãe terminar, tá? A mamãe tá falando. Depois a mamãe vai lá, tá? Eu quero água. Você quer água? Pode abrir a geladeira e pegar, meu amor, tá? A gente busca a semelhança, a gente fica feliz quando alguém fala que os nossos filhos se parecem com a gente.
Mas aí começa, né? Aí ali pequenininho, bebezinho, depois ali por volta dos 2 anos, ou, né? Quando ele começa a, né, se tornar um pouco mais autônomo, e aí essas coisas todas que eu falei sobre o encontro, né, da nossa criança com a criança do nosso filho, sobre as nossas dores, as nossas feridas que nós sufocamos por muito tempo, a gente vai ver, vai começar a ter dificuldades ali com ele, porque às vezes ele vai, né, colocar para fora aquilo que como bebezinho pequenininho, às vezes coloca na forma de choro, né, mas não tem tantos recursos para isso. E, né, como eu costumo dizer, que vai aumentando ali a pressão para a gente fazer, né, para a gente ir ao médico. Né? É como a doença, ela começa a dar uns sinais, uns sintomas, e vão aumentando os sintomas. Meu amorzinho, a mamãe já vai, tá? A mamãe está terminando. Você pega a aguinha lá, é rapidinho, tá, meu amor? Vem cá, meu amor, vem. Vem cá um minutinho, só pra mamãe dar um beijo em você, porque você não quer a aguinha lá da cozinha? Pega lá, meu amor, pode pegar, tá? Geladinha, aquela que você adora, tá? Ali por volta dos 2 anos, então 2, 3 anos, que eles ficam, né, mais autônomos, né, e vão se tornando. Então aquilo como eu comentei, vai aumentando a nossa pressão para a gente ir ao médico, né? E no caso o médico, aqui eu estou dizendo, de buscar cura para as nossas dores, buscar cura para as nossas feridas. Porque a nossa criança, ela está falando com todos os seus recursos, né? A nossa criança interior, em contato com a criança, nosso filho, né? Falando pra gente ir, né? Nos convidando e às vezes nos forçando a ir. Então, com ali por volta desse período, é o período que as coisas mais se intensificam, né? Que torna mais intenso esse processo todo, né? De provocar a gente a ir buscar a cura, de provocar a gente a olhar para essas coisas que estão nos machucando. Então, o Diego colocou esse texto falando, né, sobre como que a gente busca a semelhança quando os bebezinhos nascem, quando eles começam, né, a crescer um pouquinho mais, e como que a gente às vezes, né, se desespera, né, e fica em pânico quando eles estão ali por volta dos 2, 3 anos, e que aí tudo que eles, né, começam a fazer, às vezes começa a nos incomodar, e a gente começa até a colocar a culpa em alguém, né? Dizer assim, olha, isso aí, essa criança puxou do fulano de tal, isso aí é da família do fulano, isso aí não é meu, isso aí não sou eu que sou assim, ele não me puxou. Porque aí a gente está negando a semelhança, porque para nós, né, para nossa sobrevivência, né, é mais confortável a gente colocar a culpa no outro, né, para o nosso organismo, o nosso cérebro, ele vai buscar um recurso para aliviar essa nossa dor de constatar que nosso filho se parece com a gente, sim, e às vezes na versão mais né, lá no fundo, mais profunda de nós. Então essa reflexão que o Diego trouxe me fez, né, pensar muito, e até me ajudou a fazer uma abordagem para essa mãe e para todas as mães que estão nessa situação e que também eu já fui, e que muitas vezes ainda estou nesse processo, né, ainda me percebo nesse processo. Porque não é da noite para o dia que a gente cura todas essas feridas que a gente carregou durante anos, que a gente carregou durante toda a nossa vida. Então é isso. Os filhos são, de fato, a maternidade é um presente, né, e não no clichê que a gente está acostumado, né, como algo que deveria nos deixar tão felizes, que faz às vezes a gente se sentir tão culpada por não estar feliz, né, por não estar achando, né, que se dedicando à maternidade com prazer e com alegria, porque isso está nos causando tanta dor. Mas é um presente nesse sentido, é um convite à cura, é um convite a gente curar essas feridas. E por último, né, eu quero falar para vocês, é que nós não temos, né, que ter quando as mães nos falam, me procuram e pedem ajuda nesse sentido, elas têm uma preocupação muito grande de falar assim, olha, eu tive uma infância ruim, aí elas, né, tomam consciência da infância ruim, né, e falar, agora eu quero oferecer para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, né, oferecer para o meu filho tudo aquilo que eu não recebi lá na infância. Mas aí, gente, a gente tem que ter um cuidado com isso, sabe? A gente tem que ter um cuidado com isso, porque às vezes a gente quer projetar na criança todas aquelas necessidades nossas que não foram atendidas.
né, projetar na criança tudo aquilo que a gente quis do mundo e das pessoas e que nós não recebemos. Isso também é um caminho muito perigoso, porque neste lugar, nessa situação, nós vamos estar desconsiderando a nossa criança. Porque ela não nasce, né? Ela não nasceu com tudo que nós somos, né? Ela não é a nossa cópia, é a nossa réplica. Ela tem muitas dessas coisas que eu comentei, mas ela tem a sua própria essência, ela tem as suas próprias necessidades, ela tem seu próprio temperamento, né? Então a gente vai, quando a gente pensar em atender os nossos filhos, a gente deve pensar em atender as necessidades deles. Amadinho, mamãe está terminando aqui, tá? Eu sei, amor, pode pegar. Pensar em atender as necessidades deles e não a nossa necessidade, né? Para a gente não projetar nos filhos aquilo que é nosso, que nós não atendemos, que de alguma forma a gente está, né, buscando atender aquilo que é nosso, a nossa falta. Meu amor, a mamãe já vai pegar, espera um minutinho, a mamãe já vai pegar, olha aqui, ó. Lembra desse aqui do livro? A mamãe está falando sobre o livro. Então, gente, até pelo fato aqui de que na parte da manhã é uma rotina um pouco, né, criança quer um pouco de atenção de manhã, eu já vou encerrar. Eu queria só encerrar fazendo a leitura de um trecho aqui de um livro que eu amo, que é o livro da Elisama Santos, esse livro aqui, Educação Não Violenta, que é um trecho que fala exatamente dessa reflexão que eu trouxe aqui hoje. Ela diz o seguinte: convido você a reconhecer que todos os dias, em todos os momentos, você tem feito o melhor que pode. Que poder fazer ainda melhor não diminui as suas conquistas até aqui. Você tem feito o seu melhor e eu duvido que ao acordar você pense que quer ser o pior de você. Então, assim, se nós estamos, né, às vezes nessa angústia, nesse lugar de desconforto, né, de autocobrança, de culpa por não estarmos sendo felizes com a maternidade, por acharmos que nós não estamos dando o melhor de nós, nós temos que lembrar disso. Né? A gente não acorda querendo ser o pior de nós. A gente não acorda querendo dar ao outro o pior de nós. Isso acontece por causa dessas coisas que nós temos dentro de nós, essas feridas, essas dores, que a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar com carinho, né? Com autoacolhimento, autocompaixão. Então é isso, gente. Eu espero que nessa reflexão possa ajudar aí. Foi um pouco tumultuado aqui, porque o baixinho está acordado, né? Está aí querendo brincar, querendo, né, já fazer a sua rotina do dia. Mas foi um prazer, a gente vai, né, toda quinta-feira a gente tem esse encontro e a ideia desse encontro é a gente falar sobre essas angústias, né? Acolher essas angústias, sempre olhando a mãe, né, a criança que mora dentro da mãe, a criança interior da mãe, né, a sua bagagem, as suas dores, porque dificilmente, né, como eu costumo dizer, dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tenha, né, feridas, dores, né, que carregou durante a vida, que vieram lá da infância, que na hora, né, que tem esse encontro aí com a maternidade, essas dores, essas feridas não vêm, né, como esse convite aí que eu comentei, que é o convite à cura. Então, obrigada por acompanhar aqui. Nós nos vemos no próximo encontro, tá bom? Um beijo e até lá. Fiquem com Deus, né? Muita paz, muita luz para vocês. Um beijo.